Camila sempre teve orgulho da relação que mantinha com sua mãe, Denise. Aos 23 anos, ela via a mãe não apenas como figura materna, mas como confidente e melhor amiga. Denise, uma mulher negra de 45 anos, trabalhava como gerente de recursos humanos em uma multinacional e criara Camila sozinha desde os 5 anos. Quando o pai as abandonou, a força e determinação de Denise moldaram Camila em uma jovem igualmente decidida, que cursava o último ano de publicidade e trabalhava meio período em uma agência criativa. Moravam juntas em um apartamento aconchegante no bairro da Liberdade, em São Paulo, onde compartilhavam não apenas o espaço físico, mas risadas, confidências e planos para o futuro. Camila sempre admirou como a mãe conseguiu reconstruir a vida após o abandono, dedicando-se inteiramente à filha e à carreira, sem nunca demonstrar amargura. Denise era elegante, inteligente e tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente, mas raramente se permitia relacionamentos duradouros, alegando que preferia focar em Camila e em si mesma. Tudo começou a mudar em uma quinta-feira comum de março. Camila chegou mais cedo do trabalho porque uma reunião havia sido cancelada. Ao abrir a porta do apartamento, estranhou o silêncio menos normalmente nesse horário. Sua mãe estaria na cozinha preparando o jantar. Enquanto ouvia suas playlists de R&B, os sapatos masculinos na entrada fizeram seu coração acelerar por um instante. Mas ela logo reconheceu o tênis Nike preto e branco que pertencia a Rafael, seu melhor amigo desde os tempos de faculdade. Rafael era como um irmão para ela, um rapaz de 25 anos, negro, carismático e bem-humorado, que frequentava sua casa há anos e tinha excelente relação com Denise. Camila sorriu, imaginando que ele havia passado para buscar algum livro emprestado ou simplesmente fazer uma visita surpresa, como costumava fazer. Deixou a bolsa no sofá e caminhou em direção à cozinha, planejando surpreendê-los. Mas parou abruptamente ao ouvir vozes baixas vindas do corredor que levava aos quartos. O que a fez congelar não foi exatamente os sussurros das vozes, mas o tom íntimo, quase conspiratório, que carregavam. Camila sentiu um aperto no peito enquanto se aproximava silenciosamente, pisando com cuidado no piso de madeira, que conhecia cada rangido. A porta do quarto de Denise estava entreaberta, e através da fresta, ela viu algo que faria seu mundo desmoronar. Rafael e sua mãe estavam abraçados na cama. Eles sem camisa, ela usando apenas um hobby de seda azul, não estavam em uma posição explicitamente sexual naquele momento. Mas a intimidade da cena era inegável, menos a forma como os dedos de Rafael acariciavam os braços de Denise. Como ela repousava a cabeça no peito dele, como ambos riam baixinho de alguma piada particular. Camila sentiu suas pernas fraquejarem e precisou se apoiar na parede. Por quanto tempo ficou ali, testemunha involuntária daquela cena, ela nunca saberia dizer. Poderia ter sido segundos ou minutos, mas cada instante parecia se arrastar em uma eternidade dolorosa. A primeira reação de Camila foi de choque absoluto, seguido por uma onda de náusea que a fez recuar rapidamente para a sala. Seu cérebro lutava para processar o que acabara de presenciar. Rafael, seu Rafael, o mesmo rapaz que a ajudara a superar términos difíceis, que passara noites em claro estudando com ela para provas importantes, que conhecia todos os seus segredos e inseguranças, e sua mãe, a mulher que sempre pregou honestidade e transparência. Estava tendo um caso escondido com alguém 20 anos mais novo? Alguém que Camila considerava família? As perguntas explodiam em sua mente como fogos de artifício. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Como ela não percebeu? Todas aquelas vezes que Rafael passou por uma visita rápida, quando ela não estava em casa, ganha um novo e perturbador significado. Camila pegou sua bolsa com mãos trêmulas e saiu do apartamento o mais silenciosamente possível, descendo as escadas correndo em vez de esperar pelo elevador. Como se fugir fisicamente do local pudesse apagar o que acabara de descobrir. Camila caminhou sem rumo pelas ruas do centro por horas. Sua mente um turbilhão de emoções contraditórias. A traição dupla pesava sobre seus ombros como uma carga física. Não era apenas sua mãe mantendo um segredo, mas seu melhor amigo também estava envolvido na mentira.
Quantas vezes Rafael sentou ao seu lado, ouvindo-a falar sobre seus problemas, enquanto ocultava esse enorme segredo? Quantas vezes sua mãe olhou em seus olhos durante o café da manhã, perguntando sobre seu dia, enquanto escondia um relacionamento que mudaria completamente a dinâmica familiar? Camila sente o sei, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, deixando-a em queda livre. Ela sempre se orgulhou da cumplicidade que tinha com a mãe, da transparência que existia entre elas, mas agora percebia que aquela transparência era unilateral. Enquanto ela compartilhava cada detalhe de sua vida com Denise, a mãe cultivava um jardim secreto, ao qual a filha não tinha acesso. Ao entardecer, Camila encontrou-se sentada em um banco na Praça da República, observando pombos bicarem migalhas de pão enquanto tentava organizar seus pensamentos. Seu telefone vibrava incessantemente com mensagens menos algumas de Denis perguntando onde estava, outras de Rafael sobre uma festa no fim de semana. A hipocrisia das mensagens de Rafael a deixava particularmente irritada. E aí, miga? Bora? No role? Sexta? Como ele tinha coragem de agir como se nada estivesse acontecendo? Como podia manter aquela fachada de amizade enquanto se envolvia com sua mãe? Camila pensou em todas as conversas que tiveram sobre relacionamentos. Lembrou-se de quando Rafael terminou com a namorada há 6 meses e passou semanas, desabafando com ela sobre solidão e dificuldade de encontrar alguém que o compreendesse. Seria tudo mentira? Ou o envolvimento com Dennis começou depois do término? E se começou antes? As possibilidades multiplicavam-se em sua mente, cada uma mais perturbadora que a anterior. Quando finalmente voltou para casa, já passava das 11 da noite. Denise estava acordada, esperando na sala com uma xícara de chá frio entre as mãos e expressão de preocupação que se transformou em alívio ao ver a filha. Camila, onde você estava? Eu estava tão preocupada. Liguei para todo mundo. A voz de Denise falhou ao perceber a expressão no rosto da filha, menos uma máscara de frieza que nunca havia visto ali antes. Camila passou direto por ela, caminhando em direção ao próprio quarto, mas Denise segurou seu braço gentilmente. Que aconteceu, filha? Você está bem? A preocupação genuína na voz da mãe fez algo se romper dentro de Camila. Ela se virou bruscamente, libertando o braço do toque materno. Eu vi vocês dois hoje. Você e o Rafael. As palavras saíram baixas, controladas, mas carregadas de uma dor profunda. Camila observou o sangue drenar do rosto de Dennis. Seus olhos escuros se arregalaram em choque e horror. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo zumbido distante do trânsito lá fora e o tic-tac do relógio na parede. Dennis abriu e fechou a boca várias vezes, procurando palavras que pudessem de alguma forma amenizar a situação, mas nada do que ela pudesse dizer pareceria adequado. Camila, eu posso explicar, começou, mas a filha levantou a mão, interrompendo-a. Explicar? Não. Explicar o que exatamente, mãe? Explicar por quanto tempo vocês vêm me enganando. Explicar como minha mãe e meu melhor amigo acharam aceitável ter um caso secreto nas minhas costas? A voz de Camila subia de tom conforme falava. Anos de confiança e cumplicidade se transformando em combustível para sua raiva. Denise deu um passo à frente, lágrimas começando a formar em seus olhos. Não foi assim, filha. Nós não queríamos machucar você, foi por isso que mantiveram em segredo. Camila completou amargamente, porque esconder foi tão melhor, não é? Deixar eu descobrir do jeito mais humilhante possível. Ela sentia o coração acelerado, as mãos tremendo de adrenalina e mágoa. Tudo o que pensou que sabia sobre sua família, sobre suas relações mais importantes, havia sido uma ilusão. A discussão se estendeu pela madrugada, com Denise tentando explicar como o relacionamento com Rafael havia começado. Segundo ela, tudo aconteceu há cerca de 4 meses, quando Rafael passou por um momento difícil após o término e começou a conversar mais profundamente com Denise sobre a vida. Sonhos e frustrações. O que começou como conversas casuais evoluiu para longas ligações telefônicas quando Camila estava trabalhando, encontros casuais em cafeterias, até que a atração mútua se tornou inegável. Denise jurava que lutou contra aqueles sentimentos, consciente da complexidade da situação, mas Rafael era persistente, maduro além da idade e pela primeira vez em anos.
Ela se sentiu vista como mulher, não apenas como mãe ou profissional. Camila ouvia tudo com uma expressão cada vez mais endurecida, sentindo-se como se estivesse conhecendo uma estranha que usava o rosto de sua mãe. A Denise que ela conhecia não seria capaz de tal traição. Não colocaria um romance acima da relação com a filha. O que mais machucava Camila não era necessariamente o fato de sua mãe estar se relacionando com alguém mais jovem. Ela sempre defendeu que amor não tem idade. O problema era que esse alguém era Rafael, uma pessoa fundamental em sua vida, alguém que ocupava um espaço único e insubstituível. Como ela poderia manter uma amizade com ele agora? Como poderia confiar nele novamente quando ele provou ser capaz de esconder algo tão importante? E pior, como olharia para ele sem imaginar os momentos íntimos que compartilhou com sua mãe? A simples ideia fazia seu estômago revirar. Camila sentia que lhe roubaram não apenas a transparência com a mãe, mas também uma amizade que considerava sagrada. Era como se duas das pessoas mais importantes em sua vida tivessem conspirado para criar uma realidade paralela da qual ela estava excluída, reduzindo-a a um obstáculo inconveniente em vez de alguém cujos sentimentos mereciam consideração. Nos dias seguintes, Camila mal conseguia olhar para a mãe. Elas se comunicavam através de bilhetes deixados na geladeira e mensagens curtas e formais. Denise respeitou o pedido da filha de dar espaço, mas era visível o sofrimento em seus olhos sempre que cruzavam no corredor. A culpa pesava sobre Denise como uma rocha a menos. Ela sabia que havia cometido um erro terrível ao esconder o relacionamento, mas também não conseguia negar os sentimentos genuínos que desenvolveu por Rafael. Pela primeira vez em décadas, ela se sentira completa, desejada, compreendida em um nível profundo. Rafael a fazia rir, desafiava suas ideias, mostrava uma perspectiva diferente sobre o mundo com ele. Denise não era apenas a mãe forte e batalhadora que carregava o mundo nos ombros. Ela era simplesmente Denise, uma mulher com sonhos, desejos e vulnerabilidades. Mas tudo isso parecia insignificante comparado à dor que viu nos olhos de Camila. Rafael tentou contato várias vezes, mensagens, ligações, até apareceu no prédio uma vez, mas Camila se recusou a descer. Ela não estava pronta para enfrentá-lo, não sabia se algum dia estaria... Cada vez que seu telefone exibia o nome dele na tela, uma mistura de raiva e nostalgia a invadia. Raiva pela traição, nostalgia pelos anos de amizade genuína, que agora pareciam manchados por essa revelação. Seria possível que tudo tivesse sido real antes? Ou Rafael sempre viu sua mãe de forma diferente, esperando apenas a oportunidade certa? Essas perguntas perseguiam Camila, roubando seu sono e concentração. Seu desempenho no trabalho começou a cair e ela inventou uma gripe para justificar as faltas. Como poderia focar em campanhas publicitárias e briefings criativos quando sua vida pessoal estava em ruínas? As amigas perceberam a mudança, mas Camila não conseguia se abrir sobre o assunto, menos como explicar algo tão complexo e doloroso sem soar como roteiro de novela. 2 semanas após a descoberta, Denise bateu na porta do quarto de Camila com uma determinação diferente no rosto. Precisamos conversar de verdade, disse, sua voz firme mas gentil. Camila considerou recusar, mas algo na expressão da mãe a fez concordar. Sentaram-se no pequeno sofá do quarto, o mesmo onde passaram incontáveis noites assistindo filmes e conversando sobre a vida. Denise começou falando sobre sua solidão ao longo dos anos, como dedicou cada grama de energia a criar Camila da melhor forma possível, mas no processo esqueceu-se de viver para si mesma. Falou sobre as noites em que ficava acordada sentindo-se incompleta, sobre como normalizou a ideia de que nunca mais experimentaria um amor profundo, que aquele capítulo de sua vida havia se fechado quando o pai de Camila saiu. A vulnerabilidade nas palavras de Denise começou a rachar a armadura de raiva que Camila construíra ao redor do coração. Denise continuou, explicando que quando Rafael demonstrou interesse, ela rejeitou inicialmente por todas as razões óbvias, mas ele foi paciente, argumentou que sentimentos genuínos não deveriam ser ignorados por convenções sociais, que a diferença de idade era irrelevante quando 2 pessoas se conectavam verdadeiramente. Ele a fez sentir-se viva novamente, desejável, interessante. Denise ele não estava tentando justificar o sigilo, mas queria que Camila entendesse que não foi uma decisão leviana ou um capricho passageiro. Ela realmente se apaixonou
algo que não esperava acontecer novamente na vida. Mas eu deveria ter contado para você desde o início, Denise admitiu, lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas. Tive medo da sua reação, medo de perder você. Ironicamente, meu medo de perder Clark quase destruiu nossa relação de qualquer jeito. Eu fui covarde e sinto muito profundamente. Camila ouviu tudo em silêncio, suas próprias lágrimas traçando caminhos em seu rosto. Parte dela ainda estava furiosa, sentindo-se traída e enganada. Mas outra parte, aquela que conhecia e amava sua mãe mais do que qualquer pessoa no mundo, começou a compreender a complexidade da situação. Denise tinha direito de ser feliz, de buscar companheirismo e amor. O problema nunca foi isso, mas sim a forma como aconteceu, nas sombras, escondido como se fosse algo vergonhoso. Mãe, eu nunca quis ser um obstáculo na sua felicidade, Camila finalmente disse, sua voz embargada. Mas vocês me trataram como se eu fosse uma criança que não pudesse lidar com a verdade. Me tiraram a escolha de processar isso gradualmente, de me adaptar à ideia. Eu descobri da pior forma possível e não sei se consigo perdoar isso facilmente. O diálogo que se seguiu foi o mais honesto que mãe e filha já tiveram. Falaram sobre expectativas, sobre como Camila idealizava a relação delas como perfeita e transparente, e como Denise carregava o peso de ser sempre a forte, a responsável, nunca podendo mostrar fraquezas. Pela primeira vez, Camila viu sua mãe não como a figura materna infalível, mas como uma mulher completa, com necessidades, desejos e falhas. E Denise compreendeu que proteger excessivamente a filha, mesmo de situações desconfortáveis, não era amor verdadeiro, mas uma forma de controle disfarçado de cuidado. Ambas choraram, abraçaram-se, e embora a ferida ainda estivesse aberta, havia agora um caminho visível para a cura. O perdão não viria imediatamente, mas pela primeira vez desde a descoberta, Camila vislumbrou a possibilidade de que talvez, eventualmente, conseguissem reconstruir a confiança quebrada. O confronto com Rafael foi inevitável e aconteceu em um sábado chuvoso. Quando Camila finalmente concordou em encontrá-lo em uma cafeteria neutra, longe de suas casas. Ele chegou com aparência cansada, olheiras profundas e uma expressão de angústia genuína que quase fez Camila sentir pena menos quase. Rafael começou pedindo desculpas, admitindo que haviam cometido um erro enorme ao esconder o relacionamento. Explicou que no início, nem mesmo eles sabiam o que estava acontecendo, os sentimentos surgiram gradualmente e os pegaram de surpresa. Quando perceberam a seriedade da situação, já era tarde demais menos contar a verdade. Parecia mais difícil a cada dia que passava, criando um ciclo de mentiras por omissão. Rafael jurou que a amizade com Camila sempre foi genuína, que nada do que compartilharam era falso, mas reconhecia que sua decisão de se envolver com Denise sem consultá-la primeiro foi egoísta e insensível. Camila ouviu tudo, mantendo uma distância emocional deliberada. Estudando o rosto do homem que considerava irmão, via a sinceridade em suas palavras, mas também via alguém que escolheu seus próprios desejos acima da consideração por ela. Você sabe o quanto eu valorizo honestidade, Camila disse calmamente, mexendo no café que já esfriara. Quantas vezes conversamos sobre isso? Sobre como traição e mentiras destroem relacionamentos. E mesmo assim, você escolheu mentir para mim durante meses. Não por maldade, talvez, mas por covardia. Rafael encorriu-se com as palavras, cada uma atingindo como uma flecha certeira. Você tem razão, admitiu em voz baixa. Eu fui covarde. Me apaixonei pela sua mãe e deixei isso nublar meu julgamento. Vocês são as duas pessoas mais importantes na minha vida. E consegui magoar ambas com minhas escolhas. Ele estendeu a mão sobre a mesa, mas Camila não a pegou. A conversa se estendeu por horas, explorando territórios dolorosos. Camila perguntou detalhes que parte dela não queria saber, mas que outra parte precisava para processar completamente a situação. Rafael respondeu a tudo com honestidade crua, não tentando amenizar ou justificar excessivamente. Ele falou sobre como Denise era diferente de qualquer pessoa que já conhecera, como ela o desafiava intelectualmente, como riam juntos até a madrugada, como pela primeira vez ele entendia o que as pessoas queriam dizer com encontrar sua pessoa. Ouvir Rafael falar sobre sua mãe dessa forma era profundamente estranho para Camila, menos ela o via como alguém
da sua geração, seu parceiro de aventuras, e agora ele descrevia uma intimidade com sua mãe que remapeava completamente a dinâmica entre todos eles. Era como se o universo conhecido de Camila tivesse sido reorganizado e ela precisasse aprender a navegar nesse novo território. Ao final da conversa, Camila não tinha respostas claras sobre o futuro da amizade deles. Eu preciso de tempo, disse enquanto se preparava para sair. Não sei se consigo voltar a confiar em você da mesma forma. Talvez a gente nunca volte a ser o que éramos. E você precisa aceitar isso como consequência das suas escolhas. Rafael assentiu, lágrimas silenciosas em seus olhos. Eu aceito e vou esperar o tempo que for necessário, mesmo que seja para sempre. Você merece processar isso no seu ritmo. Eles se despediram sem abraços ou promessas vazias. Apenas um reconhecimento silencioso de que algo fundamental havia mudado entre eles. Camila caminhou sob a chuva de volta para casa, sentindo-se estranhamente mais leve. A raiva ainda estava lá, assim como a mágoa. Mas agora havia também compreensão e talvez o início minúsculo de aceitação. Os meses seguintes foram de reconstrução gradual e dolorosa. Camila começou terapia para processar seus sentimentos complexos sobre traição, confiança e a natureza mutável dos relacionamentos humanos. Com a ajuda da terapeuta, começou a entender que sua reação intensa vinha não apenas da situação específica, mas de uma idealização que mantinha sobre as pessoas próximas. Ela colocara sua mãe e Rafael em pedestais, esperando perfeição onde deveria ter esperado humanidade. Isso não absolvia as escolhas erradas que fizeram, mas ajudava Camila a ver o quadro completo com mais nuances. Ela aprendeu sobre a diferença entre perdoar e esquecer, sobre como é possível manter amor por alguém enquanto ainda processa a mágoa que causaram. Gradualmente, Camila começou a reconstruir pontes com sua mãe, conversas curtas evoluindo para jantares ocasionais. Até que um dia percebeu que ria genuinamente de uma piada de Denise pela primeira vez em meses. A relação entre Denise e Rafael continuou. Embora com mais cautela e respeito pelas fronteiras de Camila, eles não exibiam afeto na frente dela. Não forçavam interações em grupo, dando-lhe espaço para se adaptar no próprio ritmo. Camila apreciava o esforço, reconhecendo que ambos estavam tentando fazer as coisas certas. Agora, mesmo que tardiamente, ela não participava de jantares quando o Rafael estava presente. Não fazia perguntas sobre o relacionamento deles, mantendo uma distância saudável que permitia a todos alguma paz. Com o tempo, a ferida começou a cicatrizar, deixando uma cicatriz que provavelmente seria permanente, mas que já não sangrava constantemente. Camila percebeu que a vida raramente oferece resoluções perfeitas ou finais felizes simples. Às vezes, a melhor conclusão possível é aprender a conviver com a imperfeição e escolher o amor apesar das falhas humanas. Rafael permaneceu respeitosamente distante, enviando mensagens ocasionais sem esperar respostas, respeitando os limites estabelecidos. Ele entendia que talvez nunca recuperassem a intimidade da amizade anterior, mas se contentava em saber que pelo menos Camila estava começando a se curar. A situação ensinou a todos sobre as consequências reais de escolhas, aparentemente pessoais em estruturas familiares e sociais interconectadas. Denise aprendeu sobre a importância da comunicação transparente, mesmo quando difícil. Rafael aprendeu sobre responsabilidade emocional e como nossas ações afetam pessoas além dos diretamente envolvidos. E Camila aprendeu sobre perdão, não como absolvição instantânea, mas como um processo longo e árduo de escolher todos os dias não deixar a amargura consumir sua capacidade de amar. Um ano após a descoberta, Camila estava num lugar diferente emocionalmente. Ainda havia momentos de desconforto, especialmente quando via fotos de Rafael e Denise juntos nas redes sociais que amigos em comum compartilhavam. Mas a dor aguda transformara esse em um desconforto surdo e administrável. Ela reconstruíra sua relação com a mãe, diferente da anterior, mas talvez mais autêntica, baseada em honestidade genuína em vez de idealização. Quanto a Rafael, ele permanecia em uma zona cinzenta, não mais inimigo, mas também não o melhor amigo de antes. Talvez nunca voltasse a ser, e Camila fizera as pazes com essa realidade. A vida seguia, imperfeita e complicada, mas seguia. E Camila aprendeu que família não é sobre perfeição ou ausência de conflitos, mas sobre escolher ficar e trabalhar através das dificuldades,
mesmo quando cada fibra do seu ser quer fugir. Essa lição, embora dolorosa, moldou-a em alguém mais forte, mais compassiva e, ironicamente, mais capaz de relacionamentos autênticos e profundos.